Queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta com mais um conteúdo da Palavra de Deus e neste conteúdo estaremos dando início ao nosso análise bíblico no livro de Juízes. Nos conteúdos anteriores falamos sobre o livro de Josué. E fazendo um resumo geral até aqui, nós estudamos a história da criação, quando Deus fez todas as coisas. Nós vimos o deslize, a queda do homem. E daí para frente, os meios de restauração de Deus para a sua criação e para o homem. Deus estabeleceu o primeiro sacrifício que salvou Adão e Eva. E de lá para cá, o Senhor vem trabalhando um meio de salvação da humanidade através de um Redentor. E todo livro do Antigo Testamento trabalha apontando o Redentor. O Pentateuco, por exemplo, conforme vimos, trata justamente do avanço da semente da mulher e de alguns homens que manteram a sua fé firme na esperança desta salvação por meio de Jesus Cristo. Nós poderíamos citar aqui alguns heróis do passado, como Enoque, como Noé, como Abraão, Isaque, Jacó e José, Moisés e Josué. Todos eles tiveram um papel fundamental na história sagrada. E agora, com a morte de Josué, os israelitas ficam vulneráveis aos ataques do inimigo. Falta os seus principais líderes. E no livro de Juízes, eles caminham com as suas próprias pernas. Eles tomam suas próprias decisões por Deus ou pelos Baalins, as divindades de Canaã, dado a falta cometida em deixar muitos povos e convivendo junto com eles, escravizando esses povos, mas isto terminou, de uma certa forma, influenciando as comunidades de Israel ao pecado. E a partir de agora, a partir do livro de Juízes, analisaremos o povo de Israel, os israelitas, na luta em conquistar suas terras e em conviver com ímpios, com pagãos, o perigo da apostasia que veio em cheio sobre o povo de Deus, o povo escolhido. E a apostasia sofrida por Israel foi tamanha nesta época que nunca se viu igual em todas as passagens da Bíblia e que resultou na expulsão de Israel da sua terra, conforme veremos em conteúdos posteriores. Pois bem, queridos e diletos irmãos, eu convido vocês a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, nos capítulos 1 e 2. O livro trata das campanhas militares de Israel, as tribos se organizando para conquistar terras demarcadas
e doadas por Deus a eles. Sendo assim, nos capítulos 1 e capítulos 2, a Bíblia menciona diversas campanhas militares do povo de Deus. A conquista de Canaã continua e, embora os israelitas sejam incapazes de expulsar por completo os habitantes dali, é prevista, portanto, a apostasia de Israel e os conseguintes juízos de Deus, pois foi uma época viciosa de Israel, que pecava, sofria, orava, Deus acudia e isso virou um ciclo vicioso. Capítulo 1, versículos de 1 ao 36. As campanhas militares de Israel. Nós temos em primeira mão a campanha militar de Judá, versículos de 1 ao 20, quando Simeão se une e os homens de Simeão concordam em juntar forças com os homens de Judá para conquistar a terra dada a eles. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Judá foi a tribo de onde viria o Salvador da humanidade. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Pois foi exatamente esta tribo que encabeçou essas campanhas militares. E isso mostra que o nosso Senhor, que ganha as nossas guerras, as nossas batalhas, está sempre conosco nos momentos mais adversos de nossas vidas. E sendo assim, os homens de Judá, nos versículos 4 ao 9 e versículos 16 ao 19, os homens de Judá, eles derrotam os reis cananeus. Adonai-Bezeque, matando 10.000 de seus homens. Eles capturam Jerusalém, junto com 3 importantes cidades filisteias. E grave essas cidades. Isso será muito importante, inclusive hoje estão sendo muito faladas nessa guerra de Gaza. Pois bem, Gaza, Asquelon e Ecrom não consegue derrotar os inimigos que têm carros de ferro. Olha que a batalha tem uma pequena falha. Os soldados cananeus que tinham armas bélicas mais poderosas e carro de ferro em suas batalhas não conseguiram Israel vencer essa gente. Preferiu não mexer com eles. Os homens de Judá faz menção aqui nos versículos 10 ao 15 a Caleb. Caleb lidera Judá na captura das cidades de Hebrom e Debir. Caleb ainda foi um sobrevivente daqueles que saíram do Egito. Eles dois, ele com Josué, foram firmes contra os espias falsos que levaram Israel a peregrinar 40 anos à deriva pelo deserto. E sendo assim, no versículo 11 e o versículo 15,
Caleb lança um desafio. Ele que tinha uma filha Axa, bonita, ele então oferece sua filha Axa por esposa àquele que conquistar a cidade. E aparece ali um soldado apaixonado que, pela força da paixão, não perde a oportunidade. Otniel lidera o ataque e recebe Axa. Ele era sobrinho de Caleb. Ele foi à luta e o que o amor não faz, o que o homem não faz por uma linda mulher quando ele está apaixonado. Ele liderou aquela batalha, lutou, venceu e ganhou seu prêmio. Casou e se tornou genro de Caleb. No versículo 10 e no versículo 20, Caleb conquista Hebron, expulsando seus habitantes, descendentes de gigantes Anak. Aqui nós temos, portanto, uma batalha bem-sucedida, a campanha militar de Judá. Pois bem, no versículo 21, a campanha militar de Benjamim, embora Judá tivesse anteriormente queimado a cidade de Jerusalém, Benjamim não é capaz de expulsar os jebuseus que vivem ali. Os jebuseus eram os moradores de Jerusalém. E Jerusalém só foi de fato capturada, conquistada através de Davi. Nós temos aqui, nos versículos 22 ao 29, a conquista militar de Manassés. Eles derrotam alguns de seus inimigos, mas permitem a permanência deles como escravos em sua tribo. E aqui começa o inimigo trabalhando sorrateiramente na vida dos filhos de Israel, deixando homens e mulheres e crianças de origem pagã em seu território convivendo juntas. Isso foi um perigo, foi triste para Israel. No versículo 30, a campanha militar de Zebulon. Eles escravizam seus inimigos, pois não conseguem expulsá-los da terra. Foram ociosos. Apenas subjugou os seus inimigos e deixaram ali como tiradores de água, rachadores de lenha, para o trabalho escravo. No versículo 31 ao 32, a campanha militar de Azer. Eles também são incapazes de expulsar seus inimigos. Você preste atenção nessas vitórias parciais, quando deveriam eliminá-los por completo, preferiram escravizá-los apenas e explorar o seu trabalho escravo, o que não estava de acordo com as ordenanças de Deus dadas a Moisés, quando diz que eles não deveriam negociar, se relacionar, fazer acordos e alianças com o povo da terra, mas destruí-los por completo. Então Israel falha. A campanha militar de Naftali, versículo 33. Eles são incapazes de expulsar seus inimigos e também os escravizam. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, dando uma pausa e lendo as referências, para que o nosso conteúdo não fique muito extenso. Eu conto com você. Pois bem, a campanha militar de Dan, versículos 34 ao 36. Os amorreus confinam esta tribo à parte montanhosa, embora as tribos de Manassés e Efraim escravizem os amorreus mais tarde. Você percebeu que aqui se trata apenas de
guerras escravistas, parece que havia um certo temor dos inimigos e se submetiam a Israel, que explorava, ao invés de matá-los e tomar posse da terra. O castigo de Israel, no capítulo 2, e o versículo de número 1 ao 5, em um lugar chamado Boqui, Deus, vendo toda essa forma errada de se ganhar guerras, o Senhor se faz presente no meio do seu povo com uma teofania angelical, que, segundo os teólogos, eram a presença do próprio Jesus Cristo no meio deles. E aqui nos versículos de 1 a 5 do capítulo 2, em um lugar chamado Boqui, o anjo do Senhor repreende severamente a Israel por fazer aliança com os povos que vivem em Canaã e por deixar de expulsá-los. Olha o que diz a palavra do Senhor. Juízes capítulo 2, versículos de 1 ao 5. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boqui e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Olha aqui a mensagem do anjo. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boqui. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Foi um concerto, um momento de exortação. E o anjo estava onde? Em Gilgal. E quem estava em Gilgal? Todo o povo de Israel que atravessaram o Jordão, destruíram Jericó e Ai. E através de Josué acamparam ali. E dali que se transformou a forma de uma base da nação, dali eles saíam tribos por tribos, explorando suas regiões demarcadas, conquistando pela guerra e tomando posse da terra. E como eles foram omissos à ordem de Deus, o Senhor então diz para ele: pois essas nações serão para vocês como arguilhão, como espinhos, os deuses como laços. E o anjo estava onde? Em Gilgal, guardando toda a base, protegendo toda a base. Viu como Deus protege o seu povo? Mesmo rejeitando a Jeová, a teocracia divina, Deus nunca deixou de cumprir a sua parte com o povo. E sendo assim, no capítulo 2, versículos 6 ao 23, infelizmente, a Bíblia menciona a corrupção de Israel, a falha de Israel, o pecado de Israel, o ciclo vicioso de Israel, porque Israel serve ao Senhor enquanto Josué vive após a morte de seu líder. Os israelitas esquecem o Senhor rapidamente e começam então um fruto maligno de problemas no meio desta comunidade, conforme estamos sempre tocando nesta tecla. Versículos 11 ao 23,
por não lembrar os feitos do Senhor, eles então começam a praticar alguns atos que eu quero expor aqui por etapas. Pois bem, a primeira etapa, pecado. Israel vira as costas para o Senhor. Que tristeza. Na segunda etapa, servidão, porque eles pecavam, Deus entregava aos seus inimigos, eles se tornavam escravos. Israel vira as costas para o Senhor. O Senhor permite que os inimigos de Israel os oprimam. Aí o que acontecia? A terceira etapa, eles suplicavam a Deus. Israel ora rogando perdão. E aí vem a quarta etapa, salvação. O Senhor levanta um juiz ou um libertador para resgatá-los por misericórdia. E a quinta etapa continuava ou começava tudo de novo, o pecado. O ciclo inicia-se novamente. Então, essa triste história apóstata de Israel foi a sua decadência religiosa, espiritual e civil. E assim eles praticavam o pecado, servidão, súplica, salvação e depois o pecado novamente. E a coisa ia assim, olha, como uma roda gigante que nunca parava de girar, cometendo pecado, se tornando escravo, suplicava a Deus, Deus dava o perdão. Quando eles esqueciam, começava tudo novamente. E isso perdurou por muito tempo na vida do povo de Israel. Que Deus lhe abençoe. Que esta palavra tenha servido para você como um elevo espiritual. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu comentário, de dar um joia e se inscrever em nosso canal. Fazendo isso, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de tantas pessoas. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. E em nosso próximo conteúdo estaremos aqui, portanto, falando sobre alguns testes sobre esta comunidade. Estaremos abordando alguns problemas que ocorreram e também estaremos abordando a forma em que Deus lidava com Israel. Pois apesar do seu pecado, do seu afastamento, da sua desobediência, o Senhor jamais abandonou seu povo. Tanto que o pecado mais terrível de Israel, mais cruel, mais desumano, foi justamente crucificar o seu Messias. Mas mesmo assim, Deus, na pessoa do seu Messias, ele disse: Pai, perdoai, porque não sabe o que fazem. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim, pois eu preciso muito desta graça e desse amor divino para a minha vida e minha salvação. E assim eu oro pela minha vida, oro por você, por todos nós, e junto numa corrente de fé, vamos trabalhando a nossa conquista da terra prometida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado. Fique na paz.